Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você aí sintonizado no canal Notícias Firmada, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e espero que no vídeo de hoje algo venha aí te encorajar, te ajudar, te dar esperança sobre os acontecimentos que estão ocorrendo no nosso Brasil. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o dia 7 de setembro, essa grande mobilização popular que está sendo organizada, que inclusive já está confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, na Avenida Paulista, que deve ser, sem dúvida alguma, a maior concentração pública que já ocorreu na capital de São Paulo. Isso, com certeza, é o que acontecerá no dia 7 de setembro. Mas você está vendo aí no nosso título, né? Abaixo do 7 de setembro, dia de independência, nós colocamos Mordecai precisa agir. Então, nós vamos falar aqui nesse vídeo o que significa Mordecai, por que nós colocamos Mordecai. Pode ser que muitas pessoas que estão acessando esse vídeo não tenha uma noção, nunca até sequer ouviu falar de quem é Mordecai, do que ele fez e qual é a sua função e por que nós colocamos esse nome aqui nesse evento que acontecerá no dia 7 de setembro. Então, muito bem, para nós falarmos, né, de Mordecai, eu vou convidar você para acompanhar comigo o livro de Esther, que a história de Mordecai ela está baseada no livro de Esther. Vou fazer um resumo aqui para você que talvez nunca tenha lido, não conhece essa história. Mordecai, ele foi quem criou Esther, que ela era órfã de pai e mãe. E ele era uma jovem judia, uma bela jovem judia. E naqueles tempos, né, naquela época, o rei selecionava as mulheres, né, para que pudesse ser a esposa do rei. E dentre todas aquelas mulheres que participaram daquela seleção, Esther foi escolhida. Mordecai, ele cuidava dela como se fosse a própria filha. Enquanto ela ficou no palácio, ele ficava ali no portão, na porta do palácio. E o primeiro fato aqui que nós vamos destacar de Mordecai foi o seguinte: naqueles dias, estando Mordecai sentado à beira do rei, dois eunucos do rei, eunucos que eram assim assessores do rei, pessoas que trabalhavam, né, próximos do rei. Dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo, se indignaram e tramaram atentar contra o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Vamos observar aqui o versículo 23. Diz assim: investigou-se o caso, e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro dos Crônicas perante o rei. Então observe que nós temos aí o primeiro relato, né, do que aconteceu. Mordecai ouviu a história, ele não tinha provas de que aquela história
era verdadeira. Ele apenas ouviu aqueles homens dizendo que estavam tramando contra a vida do rei, contra o reino. Estavam armando alguma coisa, uma conspiração para derrubar o rei. E ele contou isso para o rei. Só que, veja bem, ele não tinha provas de que aquilo que ele tinha ouvido era realmente verdade. Ele ouviu, ficou sabendo daquilo e notificou o rei. O que o rei fez? Mandou abrir uma investigação e realmente se comprovou que aqueles homens eram conspiradores e, de acordo com a lei daquela época, eles foram enforcados. Mas nós queremos aqui chamar a atenção pelo seguinte: o contexto de toda essa história é que nessa época a nação de Israel estava sofrendo uma perseguição muito forte, ao ponto de ter se dado um decreto pelo qual se permitiu que o povo de Israel fosse destruído. Todas as liberdades individuais do povo de Israel foi tomada, todas as garantias, os patrimônios, tudo que Israel tinha lhe foi tirado. E principalmente foi tirado de Israel o direito de defesa. O direito de defesa. Israel foi retirado todas as armas, tudo que Israel tinha. Então Israel estava na iminência de ser atacada, de ser destruído por os seus inimigos, que estavam ali querendo destruir o povo, e estava desarmado. O povo ficou totalmente desarmado. Aí o que aconteceu? Passado um tempo, um dos chefes lá do rei Assuero, ele se chamava Amã. E esse homem odiava os judeus, queria de todas as maneiras destruir o povo judeu. E Mordecai, e coincidentemente, esse Amã odiava Mordecai. Por quê? Porque todas as pessoas, quando Amã passava, todos ali se prostravam, se ajoelhavam, saudando Amã. E Mordecai não. Mordecai nunca se prostrou diante dele. E isso fez com que Amã pegou um ódio de Mordecai. Tanto que ele teve tanto ódio de Mordecai que ele mandou construir uma forca, que ele ia enforcar Mordecai em praça pública para dar o exemplo, para mostrar para todos que quem mandava era ele, que não aceitava aquele desprezo que Mordecai tinha. Isso é um comportamento dos autoritários, né? Eles não aceitam que você critique ele, que você não o bajule, que você não se submissa a ele. E Amã fez isso, disse que ia ali enforcar Mordecai. Muito bem, mas passado-se o tempo, como Esther ficou sabendo disso, né? Você imagina, Esther tinha um amor muito grande por Mordecai, que praticamente era o pai dela. E Esther foi lá e fez uma festa, convidou Amã para a festa, ele veio, tudo. E aí Esther, naquela festa, revelou para o rei Assuero, o plano de Mordecai de enforcar, o plano de Amã de enforcar Mordecai. E Esther contou para o rei quem era Mordecai, que era exatamente a pessoa que tinha livrado o rei de uma grande conspiração. Quando o rei ficou sabendo disso, ele ficou indignado. E aí culminou-se com a determinação do rei para que Amã, toda a sua família, todos os seus filhos, todos fossem enforcados. Mas acontece que Amã havia feito um decreto. Olha aí, preste muito bem atenção nisso. Amã havia feito um decreto e nesse decreto tirou todas as liberdades e garantias individuais do povo de Israel. Tirou todos os direitos, inclusive de se defender. E aí, então, Israel estava ali à mercê de ser atacado pelos seus inimigos. Então Esther, com essa intercessão, falou isso para o rei e o rei ficou sabendo do caso.
Então, vamos ver aqui no capítulo 8, que fala um pouquinho sobre isso. Aí depois que o rei, ficou sabendo toda essa história, escreveu, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Ou seja, quer dizer assim, que como Amã tinha feito aquele decreto em nome do rei e selado com o selo do rei, ele não podia revogar aquele decreto que estava pronto, ali que tirava as garantias e liberdades individual do povo de Israel. Então ele não podia ali revogar aquele decreto. Mas, no entanto, olha o que ele fez. Então foram chamados, sem detenta, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na caudelaria do rei. Nela, olha aí, olha o que é importante. O rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei, olha aí, no mesmo dia, em todas as províncias do rei, Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingar dos seus inimigos. Os correios montados de ginetes que usavam do serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. A cidade de Suzã exultou-se e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em todas as províncias, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Veja bem, entenda a situação. O povo de Israel estava isolado, estava ali fraco, acuado, sem direitos, sem liberdades, e ali à mercê do ataque dos seus inimigos. Com esse decreto do rei, se restabeleceu a ordem entre o povo de Israel. E Mordecai, ele foi ali ungido, autorizado pelo rei a assumir um papel de liderança. Então, o que nós estamos vendo aqui? A história mostra que quando um povo está sendo assolado, quando um povo está sendo escravizado, é necessário um líder. Não é possível se fazer algo se não tiver um líder. O líder tem que tomar a iniciativa. O líder tem que falar, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos reagir dessa forma, nós vamos reagir dessa maneira. Nós vemos na nossa Constituição que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, observe que quando esse texto diz que todo poder emana do povo, não é porque é uma questão assim do Brasil. É uma questão histórica. Quando o povo se une, quando o povo toma a iniciativa, ninguém consegue impedir a vontade do povo. Não existe exército
na face da terra que consiga dominar um povo. Por mais que você possa ver aí nos regimes, até mesmo os regimes ditatoriais, é que o povo ele é enfraquecido. Então se tira do povo, por exemplo, o seu direito de defesa. Nós vemos muito uma frase até muito usada pelo presidente Bolsonaro e que é uma frase muito comum que diz que um povo armado jamais é escravizado. Por quê? Porque você não consegue escravizar um povo quando o povo se arma. Então eu vou tirar essa palavra arma, que é uma palavra até um pouco forte, né? E vamos colocar um povo que tem os seus direitos preservados, nunca é escravizado. Então não é a arma, né? Vamos falar revólver, os direitos. Por quê? A partir do momento que você tem os seus direitos garantidos, ninguém pode te escravizar. E quando foi feita a Constituição de 88, esse foi o princípio básico da Constituição. A Constituição poderia, a Constituição dos Estados Unidos, ter apenas uns 9 artigos e se encerravam. Porque quando você fala das garantias individuais, a liberdade de ir, liberdade de expressão, você determina tudo o que pode ser feito. Os demais atos são decididos pela lei. Mas a Constituição está lá. Todo o poder emana do povo e as garantias individuais. Encerrava a Constituição, que você tem o direito de religião, o direito de se expressar, o direito de falar. São garantias individuais. Agora, o que está acontecendo? O Brasil está vivendo hoje, podemos dizer, uma situação semelhante a essa que Israel estava ali vivendo. Porque o povo de Israel não estava destruído, estava prestes a ser destruído. Porque com aquele decreto de Amã, tirando as garantias, as liberdades de Israel, permitindo que qualquer um pudesse ali invadir as propriedades, o povo, todo Israel seria destruído. E o pior, ele não permitia que Israel se defendesse. Então poderia vir qualquer inimigo, invadir as casas, estuprar as mulheres, matar as crianças, fazer tudo o que quisesse. Israel não tinha como se defender. E o rei aí, quando ele ficou sabendo, porque aquele negócio, né? O rei também assinou o decreto lá que Amã trouxe, porque o rei confiava em Amã, né? E Amã chegou com o texto pronto, só assina aqui e carimba. Então o rei nem leu aquilo, nem sabia que tinha autorizado aquilo, pela confiança que ele tinha em Amã. Mas aquilo era uma armadilha para se destruir a nação de Israel. E hoje nós estamos vendo que o Brasil está vivendo uma situação semelhante. Está aí arquitetado um plano para a destruição da liberdade do povo brasileiro, da liberdade dos cidadãos. É óbvio, o que nós estamos presenciando hoje é algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Sabe, eu desde os 14 anos de idade eu trabalho em jornal, na mídia, rádio, em jornal escrito, né? Nunca tinha presenciado uma situação como a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque desde 88, o que a gente ouvia ali na faculdade é que a liberdade de expressão ela é garantido pela Constituição. Ou seja, você pode se expressar, você pode contestar, você pode ter uma opinião diferente, porque isso se chama liberdade de expressão. Mas hoje eles estão dizendo que quando você tem uma opinião diferente, você é um propagador de fake news. Então, se você fala uma coisa que é contra a narrativa que eles dizem, você está propagando fake news. Então, vamos dar um exemplo. Está aí nessa onda da picadinha. Tem muitas pessoas, muitas mesmo, já podemos dizer que são dezenas e centenas de milhares de pessoas que tomaram as 2 doses da picadinha
e morreram. Nem vamos dizer que foi que contraíram aí o vírus, que esse número é extremamente grande. Só que você não pode falar isso, porque se você falar isso, vocês estão falando que você está falando uma fake news. Mas como que você pode estar falando uma fake news se isso é verdade? Então, a garantia está sendo tirada. Aí estão querendo obrigar as pessoas, fazer uma lei que obrigue as pessoas a tomar a picada. Você observa que tem deputado federal que tem as suas garantias individuais cerceadas, os deputados presos. Um jornalista foi preso por expressar sua opinião, ficou paraplégico durante o período que esteve na cadeia. Está sendo agora mandado destituir um delegado da Polícia Federal, mas como que pode, né, um juiz mandar um delegado da Polícia Federal afastar do caso? Quem tem que tomar essa iniciativa é o superior do delegado, no caso, o superintendente, o diretor. O juiz pode até comunicar o superintendente, comunicar o diretor para que seja feita aí a investigação e aí sim afastar o delegado, mas sem nenhum tipo de prova alguma, sem processo algum, sem nada, tira o delegado. Quer dizer, todas as garantias estão sendo tiradas. E o povo está percebendo isso, você está percebendo isso, você sabe que as garantias estão sendo tiradas. Você observou naquela época, mandando fechar a igreja, algo que nunca aconteceu na história, né? Você fechar a igreja, seja qual for, ou o mal que possa estar acontecendo na terra, pode estar aí um monte de zumbi na rua, você não vai fechar a igreja, porque a igreja é o lugar que você vai clamar a Deus, pedir a Deus que venha abençoar, né? Que venha curar, venha libertar. Mas não, mandou fechar a igreja. Então, a instabilidade está formada. O que é preciso agora? Que a independência seja proclamada no país. Volto a dizer, se o povo todo se une. Eu ouvi um vídeo de um caminhoneiro, não sei se ele era caminhoneiro ou era da Associação dos Caminhoneiros, ele disse assim: nós vamos para Brasília, vamos colocar todos os caminhões lá, vamos acampar lá e não vamos sair de lá enquanto as nossas reivindicações não forem atendidas. Olha, o que eu digo para você, que se um fato como esse realmente acontecer, a situação é resolvida. Por quê? Daí, como é que você vai tirar os caminhões de lá? Como é que você vai tirar o povo de lá? Vai mandar tacar bomba em todo mundo, matar todo mundo? Não tem jeito. Então, isso que é a mobilização que o Brasil nunca viu, a não ser em 1964, e que vai presenciar novamente, a força do povo. Porque a força do povo é muito grande. Mas o povo não consegue fazer nada se não tiver quem puxe, se não tiver quem instigue, quem lidere. Nesse caso, quando Israel estava prestes a ser destruído, Mordecai assumiu a frente. Mordecai convocou o povo. Né? Se você leia aí o livro de Esther, é um livro muito bonito, uma história muito interessante, né? Ele teve o Mordecai. Então o Mordecai falou: todo mundo faça isso, todo mundo faça aquilo, vamos todos para esse lugar. Mandou mandar carta, né, de comunicação. Naquela época não era que nem hoje, que nós temos aí a rede social que pode se comunicar. Naquela época era através de carta mesmo, os correios, mandando carta, avisando a todos que eles estavam ali se preparando. E a história ali, o livro de Esther termina com realmente o povo de Israel se fortalecendo e vivendo em paz e alegria. E houve, né, a alegria do povo, né? Diz aqui no versículo Esther 9:22: como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, o mês que lhes se mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que fizesse dia de banquetes de alegria e de mandar porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Quer dizer, o povo ficou tão feliz, a nação voltou a prosperar, começaram a ajudar os pobres, fazer festa, porque a liberdade do povo de Israel foi reconquistada. É o que nós estamos precisando hoje no nosso Brasil. Olha, você grava um vídeo, não há hoje quem faça um vídeo na internet que não fique preocupado. Que vão tirar do ar, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Coisa que no Brasil nunca se passou pela cabeça de ninguém que fato desse acontecesse.
eles estão assim fazendo coisas assim que realmente é surreal. Você não acredita que as garantias, as liberdades, simplesmente, né? Eles imaginam assim, né? Você vê essa CPI mesmo que está tendo lá no Senado. Eles imaginam, aquela pessoa pode ser que ela esteja envolvida num ato errado. Vai lá, quebra o sigilo da pessoa, quebra todas as informações, constrange tudo. Mas que prova você tem que essa pessoa pode estar envolvida? Não, não temos, mas vai quebrando o sigilo, já vai adiantando. Vai quebrando o sigilo, vai aí quebrando o sigilo de telefone, sigilo bancário, tudo. Você imagine você, que se esse mesmo critério fosse usado com os traficantes, por exemplo. Você suspeita que uma pessoa é traficante, aí você vai lá, quebra o sigilo bancário dessa pessoa, quebra o sigilo dos familiares, pai, mãe, irmão, tio, até de advogados, eles estão quebrando o sigilo. Tem um assessor do presidente Bolsonaro que eles quebraram o sigilo de uma advogada que não tem nada a ver com nada, só porque ela tem ligação com esse assessor do presidente, foi lá e quebrou. E o pior é que o Supremo Tribunal Federal referendou que quebra o sigilo desse advogado. Então, isso tudo está provando que o Brasil está ameaçado. Não se tem mais nenhum tipo de garantia. A lei, o juiz, já não inspira mais confiança, porque você não confia mais que eles vão tomar uma decisão realmente dentro da lei. Então você, o cidadão, eu, todas as pessoas desse país, estamos vulneráveis. Estamos vulneráveis, porque não tem mais ordem. As garantias individuais foram tiradas. Então, o que é necessário? Mordecai assumir a frente, tomar a iniciativa. Veja que o Mordecai saiu lá da presença do rei Assuero com vestes, como o príncipe de Israel, né, lá, o líder de Israel. O rei lhe deu autorização para liderar o povo. Então, com a liderança de Mordecai, foi que Israel conseguiu a libertação. Então, você imagine, Mordecai chegou e falou: todos nós vamos agir da seguinte maneira. Todo o povo seguiu a orientação de Mordecai. Então, é isso que está faltando para que essa situação no Brasil seja resolvida. Mordecai tem que falar, Mordecai tem que liderar, tem que falar: ó, vamos fazer desse jeito, é esse o procedimento, vamos todo mundo ficar acampado em Brasília. Você imagina uma situação dessa? Uma convocação oficial para que todo cidadão que está sentindo que as suas garantias individuais, que os seus direitos estão sendo tirados, que fiquem, que venham para Brasília e não saiam de lá até que a situação seja resolvida. No mínimo, vai 1 milhão de pessoas para Brasília. E pelo menos aí uns 100 mil, 200 mil carros, caminhões que param o país. E aí, o que vai fazer? Ou vai atender a vontade do povo, ou não tem o que fazer. Para tudo, para o aeroporto, para os rodoviários, para as rodovias, para tudo. E aí, tem que atender a vontade do povo, porque aí a vontade do povo não é a vontade de uma pessoa. Para você destruir um é fácil, não é? Você coloca esse um em todos os inquéritos, você cerceia a liberdade desse um, a imprensa detona esse um, tudo. Agora, como que você vai fazer isso com 1 milhão de pessoas, com 2 milhões de pessoas, com 5 milhões de pessoas? E pode ter certeza que na situação que o Brasil está hoje, não é nem um pouco difícil juntar toda essa multidão. O que precisa é um Mordecai. O Mordecai é o líder. O líder agora tem que agir, tem que atuar, porque a história, ela se repete. Espero que vocês, então, tenham entendido aí esse vídeo, essa história. Mais uma vez, eu recomendo a você ler o livro de Esther, porque nós estamos vivendo situações semelhantes. Como o sábio, né, escritor Eclesiastes escreveu, que tudo que aconteceu antes volta a acontecer novamente. Por isso que existe um princípio bíblico que diz que o Senhor sonda mente e coração do homem. Por que isso? Porque os homens são iguais. O mesmo tirano, o mesmo Amã que existiu lá na época querendo destruir o povo de Israel, existe hoje. Existem vários Amãs.
aí ocupando cargos, ocupando lideranças, ocupando assim, com poder na mão. E esses amãs não têm amor ao povo, não têm amor ao cidadão, têm amor só em si mesmo, em seu próprio eu, em seu ego. Eles se acham superiores, como Amã. Amã, o rei confiava tanto em Amã que Amã só chegava com o papel lá, o rei só carimbava. Então o poder de Amã era tão grande que ele só estava abaixo do rei Assuero. E todo o povo temia ele, o povo tinha medo de Amã. Quando ele passava, todo mundo abaixava a cabeça, fazia reverência. Só Mordecai que não se prostrou, e Mordecai libertou o povo. Então é isso, esses homens são iguais, é os mesmos que condenaram Jesus, é os mesmos que massacraram o povo cristão ali nas arenas, no tempo do Império Romano. Então pode ter certeza, Jesus Cristo está do lado do povo, do bem do cidadão, do amor às vidas, do amor às almas. Quem está com Jesus vence a batalha. A batalha é difícil? É, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.